Maravilha, maravilha. Vamos entrar então no capítulo 1. Capítulo 1, a glória. A glória é o tema que vamos abordar do livro A Chamada Final. Fiquei em frente à porta pela qual eu tinha que passar, olhando para ela. Era uma porta simples, não convidativa. Voltei-me para ver mais uma vez o grande hall do julgamento. Então fui tomado por sua glória e por ver quão extenso ele era. Eu não queria sair daqui, muito embora o mal do meu coração continuamente estivesse sendo exposto. Embora este processo fosse doloroso, ele era tão libertador que eu não queria que ele acabasse. Na verdade, eu ansiava por ser convencido de outras falhas em minha vida. E isso ainda vai acontecer com você, disse sabedoria, conhecendo, interrompendo os meus pensamentos. O que você encontrou aqui irá com você. Entretanto, você não tem que vir aqui para ser mudado. O poder da cruz é suficiente para mudá-lo. As experiências que você teve aqui, você as pode ter a cada dia. O Espírito Santo foi enviado para convencê-lo do pecado, para levá-lo à verdade e para dar testemunho de mim. Ele está com você permanentemente. Você tem de conhecer melhor o Espírito Santo. Sabedoria continuou: e muitos são os que creem no Espírito Santo, mas são poucos que dão lugar em sua vida. Com a aproximação do fim desta era, isto vai mudar. O Espírito Santo está para mover-se sobre a terra, tal como ele moveu no princípio. Ele tomará o caos e a confusão que se espalharam por toda a terra e produzirá a gloriosa nova criação. Bem no meio de tudo isso, você está prestes a entrar no tempo em que ele fará maravilhas continuamente, e todo mundo terá temor diante de suas obras. Tudo isso ele fará por meio do meu povo. Quando o Espírito Santo se mover, os filhos de Deus profetizarão, do idoso ao jovem. Todos terão sonhos e verão visões. As obras que eu fiz, e outras ainda maiores, eles farão em meu nome, para que eu seja glorificado na terra. Toda a criação geme e tem dores de parto pelo que o Espírito Santo está prestes a fazer. Disse-me ele ainda: o que você vai encontrar ao passar por esta porta é algo que vai ajudá-lo a preparar-se para que o que está por vir. Eu sou o Salvador, mas também sou o juiz. Estou prestes a revelar-me ao mundo como o reto juiz. Primeiro tenho de revelar o meu juízo sobre a minha própria casa. O meu povo em breve conhecerá um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então eles conhecerão o seu poder para convencer quanto ao pecado. Também saberão que ele sempre conduzirá a verdade que os libertará. Esta é a verdade que testifica meu espírito. Quando o meu povo chegar a me conhecer, tal como eu sou, então eu vou usá-lo para darem testemunho de mim. Eu sou o juiz, mas é melhor que você julgue a si mesmo, de modo que eu não tenha que julgá-lo. Mesmo assim, os meus julgamentos estão para ser restabelecidos para o meu povo. Vou julgar a minha casa em primeiro lugar, depois julgarei toda a terra. A glória de sabedoria sobrepunha-se a tudo mais ao meu redor. Eu nunca tinha visto um resplendor assim antes. Mesmo assim, mesmo aqui, o brilho aumentava enquanto ele falava sobre os seus julgamentos. Por isso eu fiquei sabendo que há uma glória a ser vista por conhecê-lo
como o juiz. A glória está maior do que a que até agora conheci. Comecei a sentir tão pequeno, insignificante, em sua presença, que estava sendo difícil concentrar-me no que ele dizia. No momento que pensei que eu ia ser tomado por sua glória, ele estendeu o braço, tocou-me na testa, suavemente, mas com firmeza. Ao fazer isto, minha mente entrou em foco e ficou tudo muito claro. Você começou a olhar para si mesmo. Isto sempre trará confusão, dificultando a ouvir-me. Toda vez que você tiver o meu toque, a minha mente ficará bem mais clara. Toda vez que você sentir a minha presença, saiba que eu vim para tocá-lo, de forma que você possa ver e me ouvir. Você tem de aprender a viver em minha presença, sem tornar-se consciente de si mesmo e absorvido por si mesmo. Isso apenas o tira da verdade que está em mim, levando-o para o engano que há na sua natureza decaída. Muitos são os que caem quando são tocados pelo meu espírito. O tempo dessas quedas terminou. Você tem que aprender a permanecer de pé quando o meu espírito estiver se movendo. Se você não permanecer de pé com o mover do meu espírito, ele não poderá usá-lo. Os não crentes cairão diante de mim, mas eu preciso que os que são meus fiquem de pé, de forma que eu possa usá-lo. O orgulho da falsa humildade. Senti-me uma irritação na voz do Senhor quando ele disse isso. Pareceu-me como a irritação que ele demonstrou ter com os seus discípulos nos evangelhos. Imediatamente compreendi que sua irritação normalmente vinha quando eles ficavam olhando para as deficiências e para os fracassos que eles tinham. Senhor, perdoa-me, roguei-lhe, mas tua presença é tão importante. Como não me sentir assim tão pequeno quando estou perto do Senhor, como agora? Você é pequeno, mas você tem de aprender a viver em minha presença, sem ficar olhando para si mesmo. Você não terá condições de ouvir-me ou de falar por mim se você estiver voltado para si mesmo. Você sempre se sentirá deficiente. Você sempre será indigno do que eu lhe chamar para fazer, mas não será nunca a sua capacidade nem a sua dignidade que fará com que eu o use. Você não tem que olhar para as suas deficiências, mas olhe para a minha capacidade. Pare de olhar para a sua indignidade e olhe para a minha retidão. Quando você é usado, é por ser eu quem sou e não pelo que você é. E ele esclareceu ainda. De fato, você sentiu minha ira quando você começou a olhar para si mesmo. Esta é a ira que senti em relação a Moisés, quando ele ficou se queixando, dizendo não incapaz ele era. Isso apenas revela, você está olhando para si mesmo, muito mais do que para mim. E esta é a razão principal, porque são poucos do meu povo que eu posso usar para fazer o que desejo. Essa falsa humildade é, na verdade, uma forma de orgulho que causou a queda do homem. Adão e Eva sentiram-se deficientes. Acharam que teriam que ser mais do que eu os tinha criado para ser. Tomaram para si o que lhes propiciaria ser o que eles queriam ser. Você nunca poderá tornar-se o que você deve ser, mas tem de confiar em mim, que eu é que vou torná-lo conforme você deve ser. Embora eu nunca tivesse relacionado a falsa humildade com a queda do homem no jardim, eu sabia que essa era uma grande barreira que impedia muitos de serem úteis ao Senhor. E eu tinha ensinado isso muitas vezes. Agora, na presença do Senhor,
a minha falsa humildade se revelava em mim e dava a impressão de ser até mesmo pior do que todas as que já vi em outras pessoas. Esta forma de orgulho era repugnante e pude compreender porque despertava toda a ira do Senhor. Em sua presença, tudo o que somos logo é revelado, mesmo depois de todos os julgamentos pelos quais eu tinha acabado de passar. Eu ainda tinha algumas das deficiências mais básicas que me impediam de conhecê-lo e de servi-lo da forma como eu tinha sido chamado para fazer. Por sentir-me tão abalado, não quis mais continuar firmando-me em mim mesmo. Então voltei a olhar para ele, com o desejo de poder ver tanto da glória quanto pudesse suportar. Enquanto ele estivesse comigo neste caminho, imediatamente a minha tristeza transformou-se num êxtase. Meus joelhos queriam dobrar-se, mas eu estava determinado a permanecer em pé o quanto pudesse. Logo depois despertei. Nos dias que se seguiram, eu senti um poder que havia tudo para ser glorioso, como eu apreciava tudo o que via. Uma maçaneta parecia algo maravilhoso, além da compreensão. Velhas casas e carros eram tão belos para mim que eu lamentei não ser um artista para poder captar sua beleza e nobreza. Árvores e animais, todos pareciam ser como amigos pessoais muito especiais. Cada pessoa que eu via era como uma biblioteca de revelação, de significado. E eu me sentia muito grato pela eternidade, de maneira que eu poderia conhecê-los todos. Eu não podia olhar para nada sem que visse magnificência, não conseguindo acreditar que já tinha avançado muito em minha vida, deixando de usufruir tantas coisas. Contudo, com relação a toda essa maravilhosa emoção e revelação que sentia fluir em mim, eu não sabia o que fazer com ela. Eu sabia que, se eu não aprendesse a usá-la de forma permanente, ela desvaneceria. O que aconteceu há alguns dias era como se o significado da vida estivesse escapando de mim. E eu sabia que tinha que recuperá-la. Era o resultado de ver a glória de Deus. E eu tinha que ver mais. Almejei então aprender a como viver na presença de Deus, permitindo que a sua vida fluísse em mim, para que eu pudesse atingir outros. Eu tinha que viver no Espírito Santo e permitir que Ele me usasse. Este era o meu chamado. Maravilha! Página 28. Acabamos de fazer a leitura do primeiro capítulo. A chamada final. Compartilhe, se inscreva em nosso canal no YouTube e coloque uma notinha. Fazendo assim, você vai estar cooperando com a obra. Um grande abraço. Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.